melhor conteúdo com variedade, cultura e entretenimento da região. Roteiro.tv. Oferecimento Ative a Saúde. Paixão por cuidar de você. Corpo, cabelo e estética. O bem-estar a seu alcance. Flora Terra. Sua escolha mais saudável. E Porto Belo Shopping. A melhor solução em revestimentos. Roteiro.tv, de novo com vocês aqui na Braseg, rastreamento e monitoramento, falando de novo com o Marcel, para trazer para vocês mais algumas dicas, mais alguns acessórios e mais alguns benefícios do sistema de monitoramento. Tudo bom, Marcel? Tudo jóia. Marcel, fala para o meu telespectador, vamos dar mais algumas dicas para ele. Fala do sistema de sirene, que eu ouvi você comentando com o pessoal aqui. A sirene é uma função que é instalada juntamente com o rastreador no veículo. O que acontece hoje, 80% dos casos? O dono de transportadora quer saber onde o motorista está, ele nunca consegue entrar em contato com o motorista, porque às vezes o motorista está na rodovia, está dirigindo, ou até não quer atender telefone. O que passa? Ele entra em contato com a nossa empresa e solicita uma sirene para o veículo desejado, a central envia o comando e a sirene dispara no veículo, né, desejado. Ou seja, enquanto o motorista não entrar em contato com a transportadora ou com a nossa central, a sirene não para de disparar. Só é desligada a sirene a partir do momento que ele entra em contato com a central. Agora, uma outra dúvida. Eu encontrei um amigo, a semana passada, que viu a nossa matéria, e me fez a seguinte pergunta que eu vou fazer igual para você. Joaquim, você me fez essa pergunta, eu estou fazendo para o Marcel. Eu faço a minha adesão, eu coloco o meu sistema no veículo, mas daqui 2 meses eu acho que para mim não vale mais a pena, eu acho que eu não vou ter dinheiro para pagar. Aí o Joaquim perguntou para mim, eu vou pagar alguma coisa para retirar esse equipamento? Como é que funciona isso aqui na Braseg? Veja bem, a intenção da nossa empresa não é fidelizar o cliente por contrato. Então a gente não obriga você a ficar 24 meses diferente de outras empresas. A gente quer que você fique conosco pela nossa qualidade de serviço e nosso atendimento. Ou seja, em caso de acontecer essa situação, o que a gente pede? Que o cliente avise com 30 dias de antecedência, que não vai poder continuar com o serviço. Passou os 30 dias, a gente vai agendar com ele o local para ele estar desinstalando o equipamento e não vai pagar multa e não tem vínculo contratual por tempo de contrato. Ele vai ficar conosco se for pela qualidade do serviço ou, se não der, avise-nos antecipadamente. Braseg, a sua família merece esse carinho. 3941-7968. É isso? Certíssimo, isso mesmo. Roteiro.tv volta já. Logo, logo eu trago outras dicas aqui da Braseg. Um abraço. Suppose I'm coming down, I can see clearly.
Roteiro.tv está aqui de volta na Corpo Cabelo Estética para conversar novamente com a Mônica Ladislau. Tudo bom, Mônica? Tudo jóia, Márcio. Hoje nós vamos falar sobre Candle Massagem. Mônica, explica para mim qual é o princípio da Candle Massagem e qual é a sua origem. Bom, a Candle Massagem, ela é de origem americana, tá? E você imagina um fio de vela quente ou até mesmo de um óleo bem quentinho escorrendo pelo seu corpo. É o que você vai estar sentindo quando você for fazer a Candle Massagem. E me diz uma coisa, essa massagem ela é feita no corpo todo ou tem partes definidas para isso? Não, ela é feita em todo o corpo, não tem contraindicações, traz uma sensação maravilhosa e extremamente relaxante. E normalmente qual é o tempo de duração da Candle Massagem? Dura em torno de 1h10. A Candle Massagem ela é feita com uma espécie de vela, né? É uma cera. Que tipo de vela é esse? Que tipo de cera que é utilizado? Então, é feita, a base da cera é vegetal, tá? Contendo óleos essenciais, vitamina E. Os óleos são de capim-limão, lavanda, erva doce, entre outros. Me fala uma coisa. Algumas pessoas estão imaginando a vela, que você falou do óleo escorrendo pelo corpo. Uhum. Ela, provavelmente, ela deve ser quente. Que temperatura que essa vela chega para ela atingir o corpo da pessoa que está recebendo a massagem? Em torno de 37 e 39 graus. Só que não queima. A sensação é muito boa, agradável e não queima. Não é como aquela vela comum que você derrama assim no seu corpo e você automaticamente retira. A sensação dela é tão agradável que você não sente dor, você sente assim um alívio. Esse tipo de massagem, ele é utilizado só nas mulheres, as mulheres que buscam mais esse tipo de massagem? Bom, hoje em dia, tanto os homens quanto as mulheres buscam os métodos de relaxamentos alternativos, né? Aqui na Clínica Corpo, tanto os homens, está sendo bem aceita, tanto pelos homens quanto pelas mulheres. E na hora que você faz essa massagem, existe um ponto principal para iniciar essa massagem? Ela tem que começar pelas costas, ela tem que começar pelos pés, pelas pernas. Como é que você busca esse tipo de massagem no início? Bom, a gente inicia pelos pés, né, da pessoa e vai por todo o corpo. Vai costa, mão, frente, todo o corpo. E outra coisa que é importante para a gente falar para o meu telespectador e para a minha telespectadora que está nos assistindo. Aliás, você está assistindo a gente aqui e você está vendo as imagens que a gente já fez da Mônica fazendo a massagem num paciente aqui da clínica. E me diz uma coisa, Mônica, para a minha telespectadora ou telespectador do Canal 10, explica para mim quais são os principais benefícios da Candle Massagem. Bom, além dela trazer um profundo relaxamento, ela acaba com a insônia, ela melhora a constipação, regularizando o intestino, reduz inchaço, elimina toxinas do organismo, cãibras. E é maravilhosa, né? Pelo odor, né? Das essências. Obrigado, Mônica. Para você que está me assistindo aqui, está comigo no Momento Bem-Estar, a gente acompanhou uma Candle Massagem com a Mônica Ladislau aqui na Corpo Cabelo Estética. Fique com a gente, que logo logo tem mais Corpo Cabelo Estética para você, no seu Momento do Bem-Estar. Seja bem-vindo a Portobello Shop e encontre exclusividade e muito bom gosto. Tudo o que você precisa para construir e reformar está aqui. Venha conhecer as nossas lojas em São José, 3921-5422 e Taubaté, 3624-5004. Tudo o que você procura para o seu bem-estar, você encontra na Corpo Cabelo Estética. Tradicionais tratamentos até os mais modernos, Ecos, Power Reduction e Thermo Reduction. No salão você encontra os melhores produtos e profissionais capacitados e as técnicas mais modernas. E ainda Day Spa, Dia do Noivo e da Noiva, Podologia e o bronzeamento a jato continuam sendo o nosso diferencial. Corpo Cabelo e Estética. A maior paixão da minha mãe era cuidar de mim.
Em tudo que ela fazia, tinha aquele amor, aquele dom de só pensar em mim, nunca pedindo nada em troca. Hoje eu sei que esse dom foi a melhor coisa que ela me deu. Eu nasci para cuidar de quem eu amo. A outra foi me dar a chance de retribuir isso tudo com um plano de saúde que, igual a gente, nasceu com a paixão de cuidar. Atívia, paixão por cuidar de você. A revista Nova Escola, deste mês, comemora 25 anos e traz matérias especiais de educação. Confira as 10 reportagens que analisam e discutem o nosso sistema educacional, acesso à escola, qualidade do ensino, salário do magistério, carreira e formação docente, gestão e muito mais. Veja também reportagens sobre a alfabetização com experiências de educadores que, em seu dia a dia, incorporam práticas consideradas essenciais pelos maiores especialistas. Nova Escola, garanta já a sua e boa aula! Você quer arrasar neste verão? A Líquido é o lugar certo. A Líquido é mais que uma loja de moda praia e fitness. Ela dita tendências e cria conceitos, levando beleza, conforto e satisfação para os clientes. Moda praia, moda fitness e acessórios, infantil, feminino e masculino. Líquido, praia e fitness, não importa a estação, use muito Líquido. Avenida Doutora Ademar de Barros, 597, telefone 3941-4141. Assalto, sequestro, roubo de carga. Problema vivido todos os dias por milhões de pessoas. A Braseg desenvolve soluções para o monitoramento do seu veículo. Com uma linha sofisticada de rastreadores e bloqueadores, o usuário controla e recebe informações do seu veículo através do computador ou celular. Proteja seu patrimônio. Peça a visita de um consultor e agende agora mesmo sua instalação. Braseg, sua família merece este carinho. 3941-7968. Para você que se liga no canal Net Cidade, você está comigo no roteiro.tv. Gente, e hoje eu estou aqui para falar para vocês novamente sobre cultura. Eu tenho aqui 3 livros, eu vou conversar com o autor desses 3 livros. E tem alguma coisa aqui que chamou muito a minha atenção, e eu tenho certeza que, a partir do momento que eu falar, vai chamar a atenção de vocês. E a gente vai falar muito disso. Eu estou falando do livro Processo Administrativo Sanitário. É simples desse jeito. E Gênese da Maçonaria no Brasil. A história antes do Grande Oriente do Brasil. Eu vou conversar aqui com o Ricardo Buchaú. Tudo bom, Ricardo? Tudo bem, Márcio. Esses 3 livros são livros escritos pelo Ricardo, são livros muito interessantes, mas tem um deles que chamou muito a minha atenção, que é o livro sobre a maçonaria. Eu vou deixar eles aqui com a minha diretora, para poder conversar com o Ricardo a respeito disso. Ricardo, vamos falar desse livro de maçonaria. O que fez você escrever um livro sobre maçonaria? Esse livro é um livro que trata da história do Brasil com os olhos voltados para a maçonaria. Durante o nosso processo de formação maçônica, nos primeiros degraus, há necessidade da preparação de alguns trabalhos de natureza cultural que exigem pesquisa para sua elaboração. Um desses trabalhos diz respeito à história da maçonaria no Brasil. Quando de nossas pesquisas para a elaboração do nosso trabalho, nós identificamos uma limitação na disponibilidade de informações a respeito do tema, quando se observa o período anterior a 1822, que é o ano de criação do Grande Oriente do Brasil. Os livros que retratam a história da maçonaria no Brasil, eles citam pouco. Existem algumas informações, mas elas estão muito dispersas. A nossa intenção, portanto, foi reunir numa única obra essas informações. Na verdade, então, pelo que você está me dizendo, quando você ingressou na maçonaria, é mais ou menos quando um aluno vai se formar na faculdade que ele tem que fazer um TCC sobre um determinado assunto. E foi mais ou menos isso que você fez quando você ingressou na maçonaria, ou eu não entendi direito? Não, a sua analogia está ótima.
Tá perfeito? Gente, eu não entendo nada de maçonaria. O Ricardo, é por isso que eu falei, o livro me chamou muito a atenção. E o Ricardo vai falar para a gente algumas passagens, o que ele encontrou, o que ele se aprofundou mais, o que ele descobriu para escrever esse livro, que não é um livro pequeno, né? É um livro de consulta, é um livro muito interessante. Fala para a gente. É verdade. Foi necessário 2 anos de pesquisa e revisão bibliográfica de cerca de 200 obras, incluindo-se aí obras do século XVI, XVII, XVIII, mas que, felizmente, graças à santa internet, a gente consegue acesso a todas as bibliotecas do mundo. Muita coisa não estava, como não está disponível em português, mas nós conseguimos com bibliotecas da Europa, dos Estados Unidos, e foi o bastante para a gente compilar o material necessário para esse livro. Nós procuramos fazer um resgate desde a época medieval, onde imperava o sistema do feudalismo, e fomos trazendo até a descoberta do Brasil e os primeiros anos de colonização, para que a gente entendesse o contexto mundial em que se deu a colonização do Brasil. Para as pessoas que estão ouvindo a gente conversar, falando de maçonaria, maçonaria é um mito, é um misticismo na cabeça de muita gente. Me explica um pouco, Ricardo, você falou de época medieval. Nós estamos falando de que ano isso? Para as pessoas entenderem mais ou menos até onde você foi buscar. A partir de 1248, que é o ano do qual se tem documentos pertinentes. Antes disso, nós estaríamos apenas especulando. O objetivo nosso foi traduzir informações fundamentadas na verdade histórica. Sobretudo porque, nas ordens, de maneira geral, e a maçonaria não escapa dessa cilada, a tendência à consagração de ancestrais, ao ufanismo, é muito grande. E há uma tendência generalizada também de se incorporar fatos ou informações ou personagens que não pertencem àquela história. A ideia, portanto, foi construir uma obra que se limitasse à informação que está documentada. E pelo que a gente conversou um pouquinho antes desse bate-papo com vocês, o Ricardo estava me dizendo que essa obra ela era para estar cada vez maior, né? Porque a gama de informações, a quantidade de informações que você buscou, ela é muito grande. É verdade. Alguns aspectos dessa história são muito ricos de detalhes e a obra acabou se estendendo por demais. Nós chegamos a 1.200 e tantas páginas. Mas não havia necessidade para atender aquela primeira expectativa nossa, que era disponibilizar uma informação num único local. Nós conseguimos reduzir isso para cerca de 480 páginas, alcançando até o ano de 1822. Então, nós partimos de mais ou menos 1248 e chegamos até 1822. Então, fala um pouco para o meu telespectador, Ricardo, o que ele vai encontrar nesse livro, o que a pessoa que tem curiosidade para saber de maçonaria, o que ele pode buscar e o que ele vai achar nesse teu livro? Primeiro, ele vai ter uma visão resumida de história universal, dos principais aspectos que regeram os acontecimentos no mundo ocidental, as principais potências, a importância da Inglaterra, da França, da Holanda, da Espanha, sobre Portugal, definindo o tipo de relações que Portugal teria com o Brasil como colônia e, sobretudo, em função desse contexto, como se deram as primeiras relações de Portugal, metrópole, com a colônia Brasil. Como foi sendo construída, como havia pressão de outros países interessados, porque era um país-continente, uma colônia imensa, riquíssima do ponto de vista de sua biodiversidade. Então, havia um interesse mundial no Brasil. Como é que Portugal se safava dessas pressões, que estratégias ele usou, e, ao longo dessa movimentação toda, como foi sendo construída
a cultura brasileira, como é que o brasileiro, o nativo daqui, fruto da miscigenação do português, do negro, do índio, como é que ele foi construindo a sua cultura, como é que ele foi se integrando nesse contexto e identificando aquele sentimento nativista de libertação da metrópole. Porque, segundo a gente conversou, o Brasil não existia maçonaria, né? Os brasileiros eles iam para a Europa, né, para Portugal, Espanha e outros países, e lá eles tiveram o primeiro contato com a maçonaria e trouxeram ela para cá, é isso? Exatamente. A maçonaria ela não veio um pacote pronto e fechado para o Brasil. Brasileiros que iam para a Europa estudar, porque aqui não havia escolas, tomavam contato com a maçonaria na Europa, lá se iniciavam, lá tinham contato com outros pensamentos, outras ideias, sobretudo com o pensamento iluminista do século XVIII, e, retornando para o Brasil, difundiam suas ideias aqui e encontraram a oportunidade de se organizar e de começar a implementar aqueles ideais, aqueles pensamentos e tal. Então, esses foram os primeiros passos da maçonaria. Foram passos individuais, esses indivíduos foram se organizando, ainda que de uma forma irregular, mas assim começou a história. E aí, até 1822, muita coisa foi acontecendo. E para a gente citar alguns nomes de pessoas que foram e voltaram, trouxeram a maçonaria, quais, por exemplo? Seria interessante citar, por exemplo, o Dr. Arruda Câmara, um famoso médico botânico brasileiro, que ele foi o fundador do Aerópago de Itambé, uma sociedade secreta situada na divisa da Paraíba com Pernambuco. Ele foi um dos estudantes que saiu do Brasil, foi para Coimbra estudar, de lá foi para Montpellier, na França, e Montpellier, a essa época, era um cenário repleto de maçonaria. Lá ele foi iniciado, retornou para cá. O interessante desse livro é que ele vai desmistificar muitos personagens que são tidos como maçons e, na verdade, não existe comprovação histórica disso. Por outro lado, outros que não são conhecidos como membros da ordem e, no entanto, o eram e tiveram uma participação muito efetiva nesse processo. Para você que está com curiosidade em ler esse livro, em saber dessa história da maçonaria, como é que meu telespectador acha seu livro? Porque você não vai encontrar ele em livraria, não vai encontrar ele em banca. Como é que ele encontra, Ricardo? Esse livro foi editado pela editora Clube de Autores. Não só esse, como os seus outros livros também, né? Os outros dois também. Então, os três foram editados pela Clube de Autores e eles estão disponíveis no site dessa editora. É www.clubedeautores.com.br. Na página inicial, que se abrir, no campo de busca, se digitar ali o sobrenome Buchaul, B-U-C-H-A-U-L, já se dirige para a página que contém os três livros. E aí, maiores informações sobre cada um podem ser obtidas ali. Gente, eu acho que é muito importante, eu acredito que muita gente tem curiosidade para saber a respeito de maçonaria. O Ricardo está dando uma oportunidade para a gente de obter esse livro, de ler esse livro e de saber o que tem ali. Ricardo, o que mais você tem para dizer para a gente? Bom, acho que seria interessante agora convidá-los a conhecer o interior do nosso templo. Eu vou acompanhar o Ricardo agora e você vem junto comigo. Vamos lá, Ricardo. Você vem junto comigo. Nós vamos agora fazer uma visita num templo da maçonaria. Por enquanto, você fica com o meu comercial. Vamos dar uma chance para os meus patrocinadores? É um minutinho só, já eu volto. Vamos. A
vida é feita de escolhas. Saber escolher faz toda a diferença. Você pode sentar e assistir a vida passar. Ou pode subir no palco e fazê-la acontecer. Porque os grandes momentos acontecem quando você tem certeza de que fez uma boa escolha. E são as boas escolhas que fazem a vida ficar melhor. Flora Terra, farmácia de manipulação. Sua escolha mais saudável. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de menina. Menina mulher, que brinca, que sonha como gente grande e desperta desejo, novas descobertas. M de mãe. Mãe que vê nos primeiros passos o futuro, que divide momentos multiplicando sorrisos. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de moderna. M de multi. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Chegou o primeiro álbum de figurinhas Jolie. Figurinhas especiais, figurinhas metalizadas e figurinhas com glitter. Em cada envelope, 4 figurinhas e grátis um chiclete. As figurinhas mais doces e meigas para você colecionar. Já nas bancas. Seja bem-vindo a Portobello Shop e encontre exclusividade e muito bom gosto. Tudo o que você precisa para construir e reformar está aqui. Venha conhecer as nossas lojas em São José, 3921-5422 e Taubaté, 3624-5004. Ajudando a construir famílias. EmbryoLife. Roteiro.tv de volta aqui, e eu queria primeiro agradecer o Ricardo por nos receber, por nos convidar, né, para visitar o templo. Então, a primeira coisa que eu te pergunto, aonde nós estamos? Nós estamos exatamente no meio do interior de um templo maçônico. E como é o nome desse templo, se é assim que a gente pode chamar? Templo mesmo, nós chamamos de templo mesmo. E tudo isso que você está vendo aqui é um conjunto riquíssimo de símbolos que são a linguagem da maçonaria. Ela usa, na transmissão de suas mensagens, de seu conhecimento, a linguagem simbólica. Eu estou vendo que ali a gente tem uma bandeira, Arquitetos da Harmonia. O que é Arquitetos da Harmonia, Ricardo? Você vê aquelas letras ARLS, Augusta e Respeitável Loja Simbólica Arquitetos da Harmonia. É o nome da loja à qual nós pertencemos e que funciona neste templo, que, na verdade, este é o templo da Augusta e Respeitável Benfeitora Loja Simbólica Integridade e Justiça. A nossa loja é oriunda da Integridade e Justiça, que nós chamamos de loja-mãe. Mas as duas funcionam nesse mesmo templo aqui. Então a gente vai aproveitar agora que a gente está aqui dentro do templo, dentro dessa loja, e eu vou buscar do Ricardo informações de muita gente que está aí, do lado de lá da telinha, que tem vontade de estar aqui dentro, como eu tinha, e eu vou procurar saber muitos detalhes e muitas minúcias para desmistificar, como eu já falei, um pouco de maçonaria. Primeira coisa, Ricardo, muita gente já viu, muita gente sabe o que é, mas a grande maioria não sabe. Aquele símbolo que tem ali nas almofadas, o compasso, o esquadro e a letra G. O que significa esse símbolo na maçonaria? Esse é o símbolo universal da maçonaria. O G foi introduzido mais recentemente. Mas esse conjunto simbólico,
ele é a representação da ordem maçônica. Esquadro e compasso, porque são os instrumentos essenciais do trabalho de arquitetura. A maçonaria buscou grande parte do seu simbolismo, ela buscou na arte da construção com pedras. Então, os construtores e os seus instrumentos são as referências simbólicas de boa parte da linguagem, desse linguajar simbólico da maçonaria. Por isso, o esquadro e o compasso foram utilizados para compor esse símbolo principal. O esquadro, porque ele traça a retidão, e o compasso, porque ele mede as distâncias, porque ele identifica, a partir de um ponto, o alcance que você é capaz de ter, orientado por essa retidão. Agora, Ricardo, você já explicou sobre o símbolo, eu queria que você falasse sobre essa imagem que a gente tem aqui do fundo do templo. Essa área onde fica o venerável mestre, é o presidente da loja. E ela é composta de alguns símbolos que traduzem a origem da luz, que são aqueles triângulos que estão lá atrás. As demais peças que compõem o quadro, todas elas, como nós dissemos, têm uma informação a partir do simbolismo de cada ferramenta, de cada instrumento dos construtores. Então, agora nós vamos falar de uma coisa que está bem próximo da gente aqui, que é o teto. O teto, ele simboliza, pelo que eu estou vendo aqui, o teto simboliza o universo, que a gente tem estrela, a gente tem sol, a gente tem os planetas. Exatamente. A ideia da presença dessa abóbada celeste aqui é demonstrar a ausência de limites, a tendência ao infinito do templo, querendo significar que o templo não está limitado à figura geográfica do município de Jacareí, onde ele está, mas que ele vai até o infinito. E como o Ricardo falou, lembrando a vocês que a gente está num templo, numa loja em Jacareí, porque o Ricardo é aqui de Jacareí. Outra coisa, Ricardo, aqui em volta a gente tem uma base com vários elementos. Fala um pouco sobre esses elementos. Bom, nós temos 12 colunas em volta de todo o templo, cada uma com um símbolo zodiacal e contendo cada uma delas um conjunto imenso de significados. Temos também nessa parte de cima aí uma riqueza muito grande. Praticamente todos os instrumentos do arquiteto, do construtor, estão aí e eles ficam à vista dos membros da loja quando em sessão. E é interessante notar como cada um tem o seu significado, cada um transmite a sua mensagem. Durante a sessão de loja, você constantemente recebe essas mensagens, porque o processo evolutivo dentro da maçonaria consiste exatamente nisso, em decifrar esses símbolos e entender essas mensagens à medida que você vai se sensibilizando cada vez mais para alcançar o significado dele e interiorizar isso, trazer isso para a sua vida prática. Eu vi, inclusive, que em vários lugares a gente tem o olho, né? Tem aqui, tem ali no dossel. Esse olho, o significado dele qual é? A origem primeira dele é egípcia, é o chamado olho que tudo vê, que seria a presença da consciência divina, que enxerga tudo, que percebe tudo e de onde vem toda a luz. Outra coisa, você falou dos membros. Vamos falar um pouco desse lado, né, dos membros. No que consiste esses membros? Existe uma hierarquia? Existe alguma coisa tipo... por exemplo, há quanto tempo você está na maçonaria? Eu estou na maçonaria há menos de 3 anos. Tá. Isso significa que uma pessoa que esteja na maçonaria
há 6 anos, existe alguma diferença de cargo de pessoa para pessoa? Isso muda? Como é que é dentro da maçonaria? Não necessariamente. A evolução, o processo evolutivo, é simbolizado por uma escada. Eu posso subir o primeiro degrau e ficar parado ali. E, posteriormente, vir um outro, subir o primeiro, passar o seu tempo ali, subir o segundo e eu permanecer parado no primeiro. Então, alguém que veio depois de mim já está mais adiante no caminho. Isso depende do esforço, do interesse, da participação ativa de cada um, porque se trata, na verdade, não do passar do tempo, mas do processo evolutivo pessoal de cada um, que é fruto da sua dedicação, do seu esforço. Quanto à sua pergunta a respeito de autoridade, uma loja maçônica ele tem um presidente, que é o Venerável Mestre. E existem diversos cargos que têm uma natureza operacional dentro da seção da loja. Para que a loja aconteça em ordem e de maneira disciplinada e organizada, existem diversas funções que são ocupadas pelos oficiais da loja. São cargos, mas eles não conferem hierarquia, mas sim responsabilidades. Em cima disso que você está falando agora, a gente percebe algumas bancadas aqui na loja. Vamos falar primeiro daquela bancada que tem uma pedra embaixo. Explica para mim. Aquela pedra ali representa o maçom quando entra na maçonaria. É a chamada pedra bruta, que precisa ser trabalhada, precisa ser lapidada. E, posteriormente, ele vai se transformar numa pedra cúbica, ele parte de uma pedra bruta, amorfa, disforme, e vai ser trabalhado, vai ser lapidado, chegando a uma pedra cúbica, a chamada pedra lapidada. E isso representa o trabalho de aperfeiçoamento, de aparação das arestas da pessoa. Que é essa outra bancada que a gente está vendo aqui, que já tem uma pedra lapidada, é isso? Exatamente isso. Essa imagem desses dois blocos, a pedra bruta e a pedra lapidada, representam esses dois momentos da evolução do membro. Existem os momentos da evolução do membro que, no momento, ocupa, é assim que a gente pode chamar, que esse membro, no momento, ele ocupa esse local, esse espaço, esse cargo? Não necessariamente. Não necessariamente. Nós chamamos de aprendiz a situação, o momento, quando ele entra. À medida que ele vai lapidando, ele está numa fase de transição, de lapidação de sua pedra, ele está no grau de companheiro. E quando ele conclui essa lapidação simbólica inicial, ele está no grau de mestre. Então, são 3 degraus de uma escada. Eu estou conversando com o Ricardo Buchaú e estou fazendo uma visita com ele aqui no Templo da Maçonaria, Arquitetos da Harmonia, e eu vou chamar mais um intervalo comercial, já eu volto com ele para a gente falar mais alguma coisa aqui desse templo maçônico. Aguarde só um minutinho, eu volto já. Tudo o que você procura para o seu bem-estar, você encontra na Corpo Cabelo Estética. Tradicionais tratamentos até os mais modernos, Ecos, Power Reduction e Thermo Reduction. No salão você encontra os melhores produtos e profissionais capacitados e as técnicas mais modernas. E ainda Day Spa, Dia do Noivo e da Noiva, Podologia e o bronzeamento a jato continuam sendo o nosso diferencial. Corpo Cabelo e Estética. A maior paixão da minha mãe era cuidar de mim. Em tudo que ela fazia, tinha aquele amor, aquele dom de só pensar em mim, nunca pedindo nada em troca. Hoje eu sei que esse dom foi a melhor coisa que ela me deu. Eu nasci para cuidar de quem eu amo. A outra
foi me dar a chance de retribuir isso tudo com um plano de saúde que, igual a gente, nasceu com a paixão de cuidar. Atívia, paixão por cuidar de você. M de mulher. Mulher de personalidade, de leveza, que envolve e revela seu estilo, seu bem viver, sua intimidade. M de menina. Menina mulher, que brinca, que sonha como gente grande e desperta desejo, novas descobertas. M de mãe. Mãe que vê nos primeiros passos o futuro, que divide momentos multiplicando sorrisos. M de moda, que encanta pela beleza, pela ousadia e faz de você uma mulher autêntica no seu dia a dia. M de moderna. M de multi. M de maravilhosa. M de minha. M Martin, a moda que veste a sua casa. Seja bem-vindo a Portobello Shop e encontre exclusividade e muito bom gosto. Tudo o que você precisa para construir e reformar está aqui. Venha conhecer as nossas lojas em São José, 3921-5422 e Taubaté, 3624-5004. A vida é feita de escolhas. Saber escolher faz toda a diferença. Você pode sentar e assistir a vida passar. Ou pode subir no palco e fazê-la acontecer. Porque os grandes momentos acontecem quando você tem certeza de que fez uma boa escolha. E são as boas escolhas que fazem a vida ficar melhor. Flora Terra, farmácia de manipulação. Sua escolha mais saudável. A Calmon Modas há 10 anos vem acumulando experiências e mantendo estilo. Por isso, não abre mão da qualidade e do design impecável. Calmon Modas, vestindo homens e mulheres de classe. Roteiro.tv voltando aqui da loja maçônica aqui em Jacareí, falando com o Ricardo Buchaú. Ricardo, a gente já falou muita coisa aqui da loja, mas ainda tem algo que eu gostaria de te perguntar. Fala um pouco desse... O que representa esse piso? Explica para o meu telespectador como é que é isso, porque eu não estou entendendo muito bem. De um lado é de uma cor, de outro lado é outra. Essa parte do piso aí, que já chama a atenção, é o fato dele ser um mosaico de cores opostas, o branco e o preto. A ideia desse piso é exatamente mostrar que isso é a maçonaria, a convivência dos contrários, a convivência dos opostos, sobretudo o aprendizado dessa convivência, dessa integração entre coisas que são diferentes a princípio, mas que no fundo têm uma mesma natureza. Tá, então a gente pode dar alguns exemplos de como é visto? Por ele ter esse tamanho e essa presença no piso da loja, a qualquer momento, de qualquer ponto da loja, isso chama a atenção, como se alertasse a todos os membros da loja a importância do respeito pela posição do outro, do respeito pela natureza do outro, pelas diferenças existentes entre cada um. E daí nos induzir a um comportamento de mais tolerância nas relações entre os homens. Uma relação de igualdade entre os homens, entre os membros. Exatamente, uma relação de igualdade. Uma mesma natureza com aparências diferentes. Bom, eu acho que a gente mostrou, basicamente, em cima daquilo que você podia me falar, em cima daquilo que eu tinha curiosidade, e eu acredito que o meu telespectador tem muita curiosidade ainda. O que mais, Ricardo, que você poderia falar para a gente do que a gente está vendo aqui? Eu sei, a gente já comentou isso, inclusive,
que tem muita coisa que eu vejo, mas eu não enxergo aqui dentro. Tem muita coisa que eu, às vezes, enxergo, mas não sei o que significa. Então, às vezes, eu preferi não perguntar. O que mais você poderia falar para a gente de tudo que a gente viu? Talvez fosse interessante observar o conjunto. Exatamente o que significa esse conjunto, o que significa adentrar o templo e as 2 horas que normalmente um maçom passa dentro do templo durante uma sessão. Esse conjunto todo visa orientar cada um de nós que aqui dentro estamos durante uma sessão para observar princípios de retidão, de tolerância, de boa vontade, de filantropia, de racionalizar o pensamento, de busca de luz, que nesse conjunto tende a conduzir o ser humano para um estágio mais evoluído. O conjunto, portanto, ele visa isso, através das mensagens que permanentemente cada símbolo desse transmite para a gente, permanecer sempre nesse processo evolutivo, subindo um degrau, subindo outro degrau, aparando suas arestas, lapidando suas pedras, aprendendo a conviver nesse mosaico de diferenças, recebendo a luz que vem do Oriente, enfim, esses recados que permanentemente a gente recebe de cada símbolo desse. A maior importância talvez fosse a do conjunto como um todo, e não de cada um de seus elementos isoladamente. E para a gente terminar esse assunto de maçonaria, uma pergunta que ficou para trás, e eu tenho certeza que muita gente também gostaria de saber isso. Como que uma pessoa, como que um homem, normalmente homens, né? Sempre homens. Como que ele chega a ser maçom? Como que ele vem à maçonaria? O candidato, ele é convidado. A pessoa, ela precisa ser convidada por um maçom. E quando nós chamamos de padrinho, quando esse padrinho decide convidar alguém para adentrar as fileiras da ordem, ele vai primeiro apresentar essa ideia, essa intenção dele para a loja. Quem decide é a loja, mas o caminho primeiro é esse. A decisão não é da pessoa, mas sempre de um maçom que o conhece, e por conhecê-lo, por ver nele uma pedra, uma joia que pode ser lapidada no bem da humanidade, no interesse da humanidade, ele é convidado, e o irmão que o convida, o maçom que seria, num futuro, seu padrinho, ele traz essa intenção dele para a loja, informa a loja, e juntos, o padrinho e a loja, iniciam um processo de avaliação de toda uma conjuntura para que se decida. É um processo razoavelmente longo, com vistas a se eleger membros cada vez melhores, cada vez mais voltados para uma melhoria da humanidade, para uma melhoria da sociedade. Bom, eu acho que você já tirou aí uma grande parte das suas dúvidas a respeito de maçonaria. A gente conseguiu desmistificar um pouco a maçonaria. E agora eu vou voltar a falar um pouco do Ricardo escritor. E a gente vai falar um pouco desses outros livros que o Ricardo escreveu. É simples desse jeito. E processo administrativo sanitário. Agora, na verdade, eu vou falar para vocês quem é o Ricardo. O Ricardo, ele é da Vigilância Sanitária aqui de Jacareí, é isso? Eu sou funcionário da Prefeitura, estou lotado na Secretaria de Saúde, no Departamento de Vigilância à Saúde. A nossa formação é engenharia sanitária, então eu sou engenheiro sanitarista da Prefeitura, e o processo administrativo sanitário é um processo administrativo, como o nome diz, no qual acabam se envolvendo todos os estabelecimentos e todos os profissionais de interesse da saúde. Então, esse livro ele foi construído com a intenção de orientar
o setor regulado e os agentes de fiscalização sanitária, que é o setor regulador, que é a vigilância. Aliás, a gente precisava marcar um dia, Ricardo, para fazer uma matéria contigo, para a gente falar sobre vigilância sanitária. Num bate-papo meio rápido que a gente teve, você falou a respeito de dengue aqui em Jacareí. E você me deu notícias boas para mim, e acredito que boas para você também, que mora aqui em Jacareí. Fala para a gente um pouquinho de como está a dengue aqui em Jacareí. A dengue aqui em Jacareí é um assunto tratado com extrema seriedade há vários anos, ininterruptamente. Nós não adotamos os conceitos de sazonalidade, de chegou o verão, é hora de cuidar da dengue, porque isso absolutamente não é verdade. Então, dentro desse trabalho, com o esforço empreendido pela Prefeitura, pela Secretaria de Saúde, nós temos hoje uma equipe muito bem treinada e mesmo numa situação em que a gente vê praticamente as grandes cidades, as cidades de maior porte do Vale do Paraíba, numa situação de dezenas e dezenas e algumas centenas de casos confirmados de dengue, por enquanto, até agora, nós temos conseguido manter a ocorrência de apenas 8 casos, que, na verdade, 2 autóctones, oriundos daqui, e 6 importados de outras cidades e outros estados. Mas é uma preocupação que tem que ser permanente de todo mundo, porque a dengue não é alguma coisa que algum governo controle. Quem o faz é a população. Sobretudo porque os mosquitos, mais de 80% deles, residem no interior dos imóveis. Isso é uma coisa interessante que você comentou comigo. Cabe, portanto, a cada cidadão, fazer a gestão da sua casa. E o segredo para o controle da dengue é um só: eliminar qualquer estrutura que possa conter água. A fêmea do mosquito não procura água para colocar os seus ovos, ela procura concavidades. Uma tampinha de garrafa jogada no chão, virada para cima, parece que ela tem uma consciência entomológica universal de saber que um dia vai ter água ali. Então ela coloca os ovos ali, na seca mesmo, e esses ovos ficam até 1 ano aguardando, porque ela sabe que um dia vai chover. Então, o controle da dengue se faz eliminando qualquer estrutura que possa conter água. Porque aí o mosquito não vai encontrar condições de se desenvolver. E não é o mosquito que provoca a dengue. É um vírus que ele pode estar carregando. Mas se eu não tiver o mosquito, o vírus não tem logística. Gente, consciência é tudo que todo mundo pede, né? Todo mundo tenha para que o mosquito da dengue não se prolifere e para que a gente continue mantendo esse número de casos bem abaixo do que se deve. Bom, eu conversei aqui com o Ricardo Buchaú, que falou para a gente sobre seus livros, que falou para a gente sobre esse templo maçônico, que você ficou sabendo muita coisa. Ricardo, eu só tenho que te agradecer por esse papo bacana que a gente teve hoje, pela paciência que você teve com a gente, dessas perguntas todas que eu te fiz uma sabatina, que eu acho que foi pior do que quando você ingressou na maçonaria, e pelo papo que a gente teve rapidinho, falando um pouquinho de vigilância sanitária, que é um papo que eu vou te ligar, vou pedir para a gente falar mais a respeito disso para o meu telespectador. Você tem mais alguma coisa para falar, mais algum recado para mandar? Não, eu só gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com seus ouvintes a respeito desses assuntos que nos são tão caros. E nós permanecemos à disposição para qualquer eventualidade em que a gente puder ser útil. E vamos repetir, para quem quiser buscar os livros do Ricardo... O site da editora Clube de Autores, www.clubedeautores.com.br. Na página inicial do site, no campo de busca, digita o sobrenome Buchaú, B-U-C-H-A-U-L. E aí você já é direcionado para a página que contém os 3 livros. Clicando na capa de qualquer um deles, você já tem mais detalhes e pode adquiri-lo através desse site mesmo. E você que está aí, continua sempre no roteiro.tv. Se você viu esse programa, se você
Quer saber o que aconteceu nos outros anteriores? Entra no meu site, www.roteiro.tv. Manda sugestões para a gente, que a gente tem sempre uma matéria, sempre um conteúdo interessante, como esse que eu trouxe hoje, que foi uma sugestão de um telespectador. Manda para a gente vai sempre buscar alguma coisa nova e diferente para você. Roteiro.tv, volta logo. Um beijo no coração e um abraço. Oferecimento: Ative a Saúde. Paixão por cuidar de você. Corpo, cabelo e estética. O bem-estar a seu alcance. Flora Terra. Sua escolha mais saudável. E Porto Belo Shop. A melhor solução em revestimentos.